Opa, tudo bem? Eu sou o Gabriel Benoski e essa é a terceira aula do intensivo Criando Abelhas Sem Ferrão. Um evento onde você vai aprender exatamente quais passos você tem que dar para conseguir criar as abelhas sem ferrão com segurança, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. E com isso, preservar as abelhas, a biodiversidade, ter um hobby prazeroso e ainda produzir o seu próprio mel, adquirindo uma renda extra. Isso tudo com confiança nos manejos e sem depender de dicas. Na aula de hoje eu vou desvendar o seu tipo de meliponicultor para te orientar da melhor forma a alcançar os seus objetivos com as abelhas nativas. Seja criar poucas colônias em casa, seja ter centenas de colônias em um meliponário comercial ou até montar um projeto social de conscientização. Ah, e tem até um bônus para você baixar e guardar esse conhecimento para sempre junto com você. Então vem comigo que a aula de hoje está incrível. Bom, na aula 1 você conheceu os obstáculos que eu enfrentei para aprender sobre as abelhas nativas. Você viu como eu deixei de cometer erros e matar colônias por falta de conhecimento e manejo errado e como eu consegui me tornar um meliponicultor consciente, capaz de criar não só a jataí, mas qualquer espécie de abelha nativa. Você viu também quantas vantagens e o quanto é importante criar as abelhas nativas que declaradamente já são os animais mais importantes do planeta e infelizmente estão ameaçadas de extinção. Na aula 2, que rolou ao vivo na terça, eu te mostrei o começo da criação das abelhas, como conseguir sua próxima colônia com apenas R$2. E a gente falou também sobre captura de colônias, compra e até resgate de colônias na natureza. Inclusive, eu li os comentários mais marcantes que vocês deixaram na aula ao vivo. Se você ainda não viu a aula 1 e a aula 2 do intensivo Criando Abelhas Sem Ferrão, clica no botão que está na tela por aqui e assiste agora mesmo. Assim você vai conseguir aproveitar muito mais a aula de hoje. Fechou? Bom, antes de começar a aula, eu queria dizer que são mais de 20 mil pessoas assistindo às aulas do intensivo Criando Abelhas Sem Ferrão e as mensagens não param de chegar de cada canto do Brasil e também do mundo. E são incontáveis comentários, e-mails, mensagens no WhatsApp do Projeto Abelhando que chegam todos os dias. Eu estou muito feliz em ver que a gente está formando uma enorme colmeia de abelhudos que vai poder criar e proteger nossas abelhas nativas. E isso está sendo fantástico. Bom, e hoje eu vou falar sobre o primeiro e mais importante passo para se tornar um meliponicultor consciente. É esse primeiro passo que vai guiar todo o seu aprendizado nesse intensivo e todo o seu caminho, além de te mostrar o que não fazer se quer preservar as abelhas sem ferrão e ter ótimos resultados com a sua criação. Então bora lá! Dessa vez eu quero começar te alertando do maior erro dos meliponicultores do Brasil e do mundo, para que você me diga se está cometendo esse erro e nunca mais passe por isso. Como eu te disse, as informações sobre a meliponicultura e as abelhas sem ferrão disponíveis por aí, elas são incompletas, são espalhadas ou equivocadas, mas infelizmente essa é a única base que a gente encontra quando a gente quer criar as abelhas sem ferrão. Essa falta de informação de qualidade, completa, estruturada e didática criou uma geração de meliponicultores viciados em dicas. Agora me diz se isso é familiar para você. Você acaba se deparando com as abelhas sem ferrão e corre na internet para procurar informações. Lê uns blogs, assiste uns vídeos procurando sanar suas dúvidas e decide colocar a mão na massa. Então você se depara com uma colônia de abelhas sem ferrão nas suas mãos e precisa dar o seu melhor para cuidar dessas vidas tão importantes. Mas só que algo parece estranho. De um dia para o outro, alguma coisa está acontecendo com as suas abelhas e você não faz a menor ideia do que é. Então você volta para a internet, em tudo quanto é vídeo, grupo, comunidade, blog que achar, perguntando sobre para ver se alguém te dá alguma dica. E cada um que está nesses grupos, que está nesses blogs, te dá uma resposta diferente. E aí você sai procurando cada vez mais dicas. Ou você quer identificar uma abelha que apareceu por aí e vai na internet com uma foto e pede dicas de identificação. Ou pede dicas de plantas boas para as abelhas sem ferrão. Dicas para capturar enxames de abelhas sem ferrão. Dicas para alimentação de colônias. Dicas, dicas e mais dicas. Cada pequena coisa que precisa para você manejar suas colônias acaba dependendo de dicas. Dicas que não têm teoria e não te tornam um especialista. Você só faz porque te deram uma dica, não porque realmente você sabe o que você está fazendo. Ou por que você está fazendo e como fazer da forma correta. Isso parece familiar para você?
Você já passou por isso alguma vez durante a sua criação? Bom, eu não sei você, mas eu passei. E eu sei como é ruim a sensação de impotência de não saber o que está acontecendo e como agir. Ficar dependendo do conhecimento dos outros é péssimo. Então me conta lá na comunidade do nosso intensivo se isso já aconteceu com você. Eu vou pessoalmente selecionar as pessoas que mais interagiram na comunidade e dar um presente a todas essas pessoas. Por isso, marca sua presença por lá também. Fechou? Bom, voltando ao assunto. O que eu quero aqui não é criar mais uma enorme geração de meliponicultores dependentes de dicas. Eu quero criar uma grande família de especialistas, de meliponicultores conscientes e independentes, que manejem com segurança qualquer espécie de abelha sem ferrão e tenham os melhores resultados com sua criação. Então, vamos fazer um pacto aqui de nunca mais sermos dependentes de dicas da internet, porque somos meliponicultores conscientes, beleza? Bom, então a gente já pode descobrir que tipo de meliponicultor você é. Você já deve ter me visto falar muito sobre resultados. O método que traz resultados, manejos para o melhor resultado, como ter resultados com segurança. Mas eu quero te perguntar, qual é o resultado que você está procurando? Porque isso muda completamente como você vai cuidar das suas abelhas. Para ser um meliponicultor consciente, o nome já diz, é preciso ter o quê? Consciência do que se está fazendo. Como se deve fazer da forma correta e o porquê fazer isso. E depois de estudar muito, de conhecer centenas de meliponicultores e de participar de inúmeros grupos e comunidades de meliponicultura, eu mapeei os 3 principais perfis de meliponicultores. Eu tenho certeza que você se encaixa em um desses 3. Cada perfil busca resultados diferentes e maneja as caixas e as suas colônias de forma diferente para conseguir o resultado que está esperando. Por isso, simples dicas não funcionam. O que serve para um nem sempre vai servir para o outro, e é simples. Então, antes de tudo, você precisa definir de qual tipo de meliponicultor você é e, a partir disso, aplicar as técnicas que vão te trazer os melhores resultados, que são os resultados que você procura. Eu vou te explicar cada perfil e depois você me conta em qual você melhor se encaixa. Fechou? Bom, o primeiro perfil é o conservacionista. Esse cara é o cara que sabe muito bem da importância das abelhas na natureza e é muito preocupado com a preservação das espécies de abelhas sem ferrão. Para esse perfil, criar abelhas nativas é fazer a sua parte pelo planeta e não há nada mais prazeroso do que ver elas trabalhando e mantendo viva a biodiversidade da forma mais natural possível. Esse não é o cara que está interessado em multiplicar colônias para vender ou em coletar mel para vender ou para o próprio consumo, por exemplo. Ele é o tipo de meliponicultor que cria as abelhas o mais próximo do natural possível, com menos intervenção nos manejos, se preocupando com a preservação da genética. Os conservacionistas mais extremistas são aqueles que tremem na base só de pensar em explorar as abelhas para o consumo do mel de forma prejudicial. E eles não são muito chegados ao conceito de ter abelhas nativas como pet. E esse perfil tem um papel de extrema importância para a meliponicultura, porque muitas espécies já extintas na natureza só estão vivas pela ação de conservacionistas assim. Como o nosso aluno Fred, que tem um projeto incrível de conscientização e criação de meliponários em hortos florestais, para preservar a biodiversidade nas reservas. Inclusive, tem até projetos para usar o mel das abelhas nativas em doces e bebidas. É um conservacionista empreendedor super consciente que vem inspirando muita gente a iniciar na atividade. Eu acredito que todo meliponicultor consciente tem um pedacinho de conservacionista lá no fundo, mas pode ser que você se encaixe melhor em outro perfil. Vamos dar uma olhada? Bom, o segundo grupo é justamente o empreendedor. Esse é o meliponicultor que quer transformar a atividade em fonte de renda para ele e para sua família. Ele é o cara que procura o melhor resultado de produção, tanto produção de mel, quanto própolis, atrativo, quanto a produção de caixas e colônias para vender. É claro que ele se importa com as abelhas e isso é essencial para se tornar um meliponicultor consciente. Mas o seu papel na preservação é justamente a disseminação das espécies para as pessoas. Quando maneja, esse perfil tem interesse em colônias fortes e genéticas produtivas para poder colher mel e fazer várias divisões. E esse perfil é um dos mais discriminados entre os meliponicultores, já que muitas vezes a falta de conhecimento desse perfil pode causar graves problemas para as colônias por conta da exploração
inconsciente. Um meliponicultor simplesmente empreendedor pode atropelar as regras de um meliponicultor consciente e transformar as abelhas em escravas de produção. Mas se você é um meliponicultor consciente do perfil empreendedor, você vai aprender que existe sim um meio de ter equilíbrio entre uma ótima produção e a preservação das abelhas, para que a arte da meliponicultura seja uma fonte de renda, mas com respeito e preservando as espécies de abelha sem ferrão do nosso país. Como nosso aluno Nilcivan, por exemplo, que já tem quase 40 colônias de melíponas nordestinas para a produção de mel. E além disso, ele mantém o seu meliponário em uma escola, onde ele também realiza a conscientização das crianças sobre a importância das abelhas nativas. Olha que trabalho fantástico! São projetos lindos. A gente tem alunos interessados no própolis, no mel, nas colônias e até em produzir hidromel. Possibilidades de lucro com a meliponicultura, eles não faltam. Basta ter o conhecimento correto para explorar o melhor da atividade. Agora, o terceiro, e acredito que o mais numeroso dentre os 3 perfis, é justamente o robista. O robista é o cara que curte as abelhas como atividade de lazer. Ele gosta de ter variedades no seu meliponário e até de consumir o mel na sua casa de vez em quando. E é um cara que coleciona as abelhas, que gosta de fazer meliponários bonitos e cuidar das colônias, acaba virando uma atividade de lazer para ele e para sua família. É como quem coleciona selos ou latas ou moedas. Cada colônia é única e o robista troca, às vezes até vende, mas na intenção de trocar essa colônia por outra e diversificar a genética do seu meliponário. O robista entende a importância das abelhas na natureza e isso é um grande incentivo para aumentar a sua coleção. São pessoas que criam as abelhas para lazer, bem-estar e saúde mental, que é sempre bem-vinda nos tempos em que a gente está enfrentando. Bom, eu me encaixo em boa parte nesse grupo dos robistas. Sou robista e gosto muito. Cada uma das minhas colônias que eu tenho aqui no meu meliponário tem uma história e eu sei de onde cada uma veio, como cada uma está, conheço o cheiro e o mel de cada caixa. E eu penso várias vezes antes de vender ou trocar cada uma dessas colônias. E o meu sonho é ter vários meliponários em várias regiões do Brasil para poder ter as espécies que não são nativas daqui de onde eu moro. E esse sonho cada ano está mais próximo. Eu ando pelas ruas perto de casa, vendo as flores e as abelhas que estão nelas para saber se as minhas abelhas estão trabalhando por lá também. E como cada caixa é um xodó para mim, me dá até arrepio só de pensar em deixar alguma delas morrer. Por isso eu me importo tanto com o manejo correto. Afinal, são como parte da minha família. Para esse tipo de meliponicultor, o robista, resultado é ter muitas caixas fortes, saudáveis e realizando o seu trabalho tão importante, que é a polinização. A gente também quer poder provar o mel das colônias em casa de vez em quando para degustação, como por exemplo a Marília, a Maria Rita, a Cláudia e tantos outros alunos abelhando 100% que criam em casa, em escolas ou até mesmo em projetos públicos as colônias de abelha sem ferrão. Indiferente dos perfis, todos os meliponicultores podem se tornar conscientes com o método abelhando, tendo os melhores resultados sem deixar de lado a segurança das caixas e preservação das espécies e da natureza. Bom, esses são os 3 perfis de meliponicultor. Pode ser que você sinta que se encaixe em mais de um deles, mas aquele que você mais se identifica é aquele que vai guiar o seu conhecimento daqui para frente durante essa jornada. Então, agora que você sabe disso, conta pra gente na nossa comunidade do intensivo qual é o seu perfil e por que você quer criar abelha sem ferrão. Vai ser incrível conhecer todos vocês e os seus projetos por lá. Seja apenas para dar um bom lar para uma colônia perto de você ou ter um grande meliponário empreendedor. Não importa o tamanho, compartilha o que você tem hoje, que juntos a gente vai definir qual a melhor estratégia para você ter sucesso com a sua criação de abelha sem ferrão. Entender em qual perfil você se encaixa é muito importante, afinal existem milhões de formas de executar uma mesma tarefa de forma correta, mas cada uma vai trazer um resultado diferente para você. E sobre isso eu vou te dar um exemplo. Manejo de alimentação, que é quando a gente fornece pólen e mel para complementar o alimento das colônias que estão em períodos de fragilidade. O perfil conservacionista é o cara que não concorda muito com essa prática, afinal na natureza ninguém abre o ninho para alimentar as abelhas. Os mais liberais vão ser adeptos de um alimentador externo, onde as próprias abelhas elas vão ter que realizar o seu trabalho para conseguir a alimentação, apenas com uma ajudinha por parte do meliponicultor. Agora, o perfil empreendedor tem interesse em alimentar
alimentar as caixas para que elas tenham um bom estoque de alimento, e isso acaba estimulando a postura da rainha para a colônia se desenvolver mais rápido. E, consequentemente, essa colônia vai acabar produzindo mais mel e mais pólen também. E para o empreendedor que também coleta o mel das colônias, 2 meses antes da época de coleta, ele acaba parando essa alimentação artificial e inclui uma nova melgueira, para que quando for retirar para vender esse mel, não tire seu próprio xarope, apenas o mel puro que as abelhas irão produzir. Agora, o robista, como eu, alimenta as caixas em épocas de fragilidade e de acordo com a necessidade de cada colônia, para que elas fiquem bem quando a oferta de alimento diminuir e possam passar por esses períodos de escassez alimentar, que é durante inverno e outono, com mais facilidade. Você entende? O mesmo manejo, mas cada perfil faz de uma forma diferente, visando um objetivo diferente. Lembra de dizer na comunidade lá do intensivo em qual perfil você se enquadra e se você tem um sonho ou um projeto bacana que queira atingir com as abelhas. E para vocês guardarem esse material sobre os perfis sempre com vocês e poderem ir revisando quando for preciso, eu vou postar na nossa comunidade um PDF dessa aula aqui, para vocês baixarem ele e guardarem com vocês. Ele vai ser essencial no aprimoramento do conhecimento de vocês. E se você ainda não entrou na comunidade exclusiva do intensivo no Facebook, é só clicar no botãozão que fica aqui embaixo e solicitar a sua entrada, que a nossa equipe vai estar a postos para te receber por lá. Fechou? Bom, agora que você sabe em que perfil você se enquadra e tem mais claro aí na sua mente quais os seus objetivos com a sua criação, você já pode se encher de informações de qualidade, com embasamento e com segurança. E é aí que está a chave para o aprendizado de sucesso na meliponicultura. Construir uma base sólida de conhecimento antes de entrar no manejo consciente. Uma vez que você fizer isso, você vai estar pronto para manejar suas abelhas com segurança, tendo os melhores resultados. E quando qualquer dúvida aparecer, você vai saber como lidar e onde encontrar a informação correta que você está precisando, sem depender de dicas. E a partir daí, é questão de tempo. Você vai ser capaz de criar qualquer abelha sem ferrão com segurança e atingir os resultados que você busca na atividade. É impressionante o quão rápido o aluno evolui quando constrói uma boa base de conhecimento. Algum tempo atrás, eu recebi uma mensagem muito especial de um aluno meu que desbravou o universo das abelhas sem ferrão usando o método Abelhando Mundo Afora. E eu acho que vai ser uma grande motivação para você mesmo iniciar a sua própria jornada. Eu sou de São João da Boa Vista. Eu sou formado em Ciências Contábeis, atuo ainda até hoje na área de segurança do trabalho. A abelha é uma coisa que sempre me cativou, né? Eu queria ter abelhas, sair caçando abelhas. Quando eu era jovem, né, eu até peguei abelhas, buscava onde tinha abelhas, aí eu arranquei a abelha do terrão, do barranco, levei para casa, de uma forma totalmente louca, porque chegava, arrancava tudo, colocava dentro de uma caixa, não sabia o tamanho da caixa, a posição que eu colocava, sabe? Totalmente errado, porque eu não tinha conhecimento, né? A primeira mandaçaia que eu fiz, comprei ela fraca. Ela ficou 20 dias comigo, morreu tudo. Cara, perder uma abelha, perder uma caixa de abelha, a gente perde normal. Não é normal, não. A gente fica triste mesmo. Cara. Eu fico muito. Aí eu falei, eu preciso. Se eu quero ter abelhas, eu preciso ter conhecimento. O que eu vou fazer? Conhecimentos no YouTube tem bastante palestras. A hora que eu comecei a ver que como a abelha se localiza, como ela consegue voar 2 quilômetros e voltar pelo mesmo caminho, através da marcação dos odores que ela vai deixando para fazer a rota dela. Eu fiz tanta besteira, cara, negócio de tacar cebola para... Nossa, eu acabei com o olfato das abelhas, né, coitadinha, sofreu na minha mão. Mas é tudo aprendizado. Aí eu aprendi com você essas coisas. Poxa, fiz tanta coisa errada, e a hora que eu comecei a ter as tuas aulas, que eu vi o quanto que eu fiz de coisa errada e o quanto que eu adquiri conhecimento. Cara, porque como eu falei para você, você passa nas tuas lives, nos teus treinamentos, você passa uma confiabilidade, uma credibilidade, e você mostra o conhecimento que você tem. Então você tem um conhecimento científico. Era o que eu buscava. Eu tinha só a Jataí. Só a Jataí. Hoje eu sou o quê? Um robista. Penso também em ser um empreendedor. Estou, acho, com 26. Fora isso nas caixas, né?
Fora as azis que já capturou algumas lá, né? Tem 3 tubunos capturadas e 3 jataí capturadas. Eu nunca mais perdi abelha, porque é conhecimento. Se acontece alguma coisa, eu sei o que fazer, graças ao conhecimento que a gente vai adquirindo. Cara, mas isso é uma terapia, você não tem noção. O quanto que a abelha, o que ela me traz de terapia, assim... Eu passo o final de semana mexendo com abelha, cara. Eu adoro isso. Porque é uma coisa que encanta. Na hora que você começa a conhecer mais a fundo, você vê os detalhes, a organização de uma colmeia é fantástico. Aí você se apaixona. Não tem como. Quem não se apaixona? Você começa com uma, logo você está com um plantel gigante. Viu só? Seguindo o método abelhando, por poucos meses, ele conseguiu resultados ótimos, segurança e colônias excelentes. Nesse tempo, ele fez capturas, transferências, manejos de reforço, prevenção de forídeos e, claro, inspirou muitos outros meliponicultores ao seu redor com o conhecimento aprofundado que ele tem de várias espécies de abelhas nativas, inclusive as espécies solitárias. Essa velocidade de aprendizado e obtenção de resultados acontece devido à organização do método de ensino em 3 pilares fundamentais para o aprendizado. O primeiro pilar é a base sólida de conhecimento antes mesmo de se aventurar na prática. Depois, o aluno é orientado a realizar um manejo com consciência do que se está fazendo, como fazer e por quê. E por fim, a capacidade de avaliar os resultados e adequar os manejos da melhor forma possível. Em pouco tempo, o aluno consegue identificar abelhas, realizar o diagnóstico das suas colônias para escolher o manejo correto, saber como fazer uma transferência, uma divisão correta, um resgate do jeito certo e seguro e, consequentemente, sabe como manter colônias fortes e muito produtivas sem precisar gastar muito tempo e sem correr o risco de perder suas colônias por manejos incorretos. E a partir daí, é só alegria. Você não consegue imaginar a quantidade de mensagens emocionadas dos alunos que nunca tinham nem conseguido uma captura de abelhas nativas e em pouco tempo conseguem suas primeiras capturas, conseguem transferir suas colônias e fazer suas divisões com segurança. E além disso, a alegria deles em ver o desenvolvimento das suas abelhas dia a dia, simplesmente usando as técnicas do método abelhando, é incrível. O método AMA ele é constituído de 3 pilares fundamentais, que são colocados em prática na ordem correta para formar um conhecimento sólido, permanente e que traz os melhores resultados para os alunos. Cada nova abelha, cada nova colônia, você vai poder utilizar o aprendizado de qualidade para realizar um manejo consciente e em pouco tempo você vai avaliar os seus resultados e adaptar para cada caso, conseguindo criar quantas colônias de abelha sem ferrão você quiser. O mais incrível é que, tendo essa base sólida, a cada nova prática você consegue aprimorar sua experiência para se tornar um especialista, ficando cada vez mais fácil manter suas colônias saudáveis. Bom, e os 3 pilares fundamentais do método AMA são: pilar número 1, o aprendizado de qualidade, onde você vai ser bombardeado toda semana com informações didáticas sobre cada detalhe do universo das abelhas nativas, suas maravilhas e os desafios que você vai encontrar no caminho na sua jornada de criação. O pilar número 2 é o manejo consciente. Depois de ter toda a teoria e todo o conhecimento necessário, é hora de ver na prática como realizar cada tipo de manejo, desde a alimentação, a captura, como produzir suas próprias caixas, como fazer os manejos de divisão, tudo, toda a prática de um meliponicultor especialista. E o pilar 3, que é a avaliação dos resultados. Nesse pilar, você vai ver qual foi o resultado dos seus manejos e como lidar com cada um deles. Como realizar as coletas de mel, o beneficiamento do própolis, como melhorar a genética das suas abelhas e tudo o que o meliponicultor super especialista precisa para desenvolver o seu meliponário. Esse é o método abelhando, ou método AMA para os mais íntimos. E agora que você conhece os pilares do método, você está preparado para uma das partes mais legais do intensivo Criando Abelha Sem Ferrão. A gente vai falar sobre diagnóstico de colônias, manejo de verificação, pasto melitófilo, mitos perigosos e ainda tem muitas outras coisas para rolar durante esse intensivo. E no fim do intensivo, para as pessoas que realmente querem se tornar meliponicultores conscientes e especialistas, eu vou abrir uma oportunidade exclusiva, somente para quem realmente quiser ser treinado por mim por 6 meses. Vocês vão ter aulas aprofundadas de um jeito que você nunca viu. Você vai aprender sobre manejos básicos e avançados, anatomia,
pasto melitófilo, identificação de abelhas, criação racional e definitivamente tudo sobre a criação das mais de 300 espécies de abelhas nativas do Brasil para ter segurança na sua própria criação. As pessoas que conseguirem participar do grupo vão ter surpresas especiais, mas isso é tema para as próximas aulas aqui do Intensivo. Bom, hoje você conheceu o maior erro dos meliponicultores, o vício em dicas. Você aprendeu também sobre o seu perfil de meliponicultor e que é impossível se tornar um meliponicultor consciente sem antes ter uma base sólida de conhecimento de qualidade. E por último, você foi apresentado ao método AMA, o meu método de formação de meliponicultores especialistas. Agora, presta muita atenção. Nas próximas aulas do Intensivo Criando Abelha Sem Ferrão, que vão ser quinta e sexta-feira agora, eu vou te mostrar com aulas práticas como uma colônia funciona por dentro, para que você tenha um panorama geral de todas as possibilidades com as suas práticas aí no seu próprio meliponário. Assim você pode escolher o resultado que melhor se encaixa no seu próprio perfil de meliponicultor. Eu vou te ensinar a ver se sua colônia está bem ou se está precisando de ajuda sem nem precisar abrir a caixa. Eu vou te ensinar como ver a disponibilidade de pasto aí na sua casa, o que vai te dizer quantas colônias você pode criar e quanto você precisa plantar para ter cada vez mais colônias saudáveis sem depender de alimentação artificial. Inclusive, eu vou te entregar um material bônus incrível com 18 espécies de plantas para pasto meliponícola que você pode plantar até num vasinho na sua varanda. E nessa aula ainda eu vou aplicar os 3 pilares do método AMA com você, para que você possa fazer isso por conta própria nos seus próprios manejos, te mostrando os mitos perigosos, descomplicando os manejos e expandindo em muitas vezes a sua compreensão das abelhas nativas sem ferrão. E além disso, eu vou te passar mais informações sobre como conseguir ser um dos integrantes do grupo especial de abelhudos do Intensivo Criando Abelha Sem Ferrão, a nossa verdadeira colmeia. E lembre-se, se você ainda não faz parte da comunidade do Intensivo no Facebook, para compartilhar os seus conhecimentos e aprendizados aqui do Intensivo, poder receber os materiais que a gente vai compartilhar e participar da aula extra apenas com membros da comunidade que vai rolar nesse sábado, corre que ainda dá tempo de pegar os materiais e ficar por dentro de tudo. E vale lembrar que as pessoas que mais estiverem presentes, comentando, respondendo e participando da comunidade, vão receber um presente especial. Então já aproveita e conta pra gente, por que você quer se tornar um meliponicultor? Qual o seu maior sonho com as abelhas nativas? Você quer ter dezenas de espécies para ter variedade de mel em casa? Ou você quer usar as abelhas para polinização de um sítio ou até de plantações? Ou talvez você até queira transformar isso em uma atividade comercial sustentável e ter uma fonte de renda extra para sua família? Me conta na comunidade para eu te conhecer um pouquinho melhor. Bom, é isso por hoje e eu te vejo na próxima aula para os vídeos práticos e para aplicarmos o método AMA juntos. Um grande abraço do maior abelhudo de todos e fui!